Pode ser objeto da ata notarial tudo aquilo que não seja objeto de escritura pública. A diferença básica entre ambas é a existência ou não de declaração, manifestação de vontade, que está presente na escritura pública e ausente na ata notarial. Na ata, há a narração de um fato, que caracteriza-se pela ausência de manifestação de vontade. A ata notarial, uma vez constituindo prova de fatos, confere a veracidade da prova para qualquer fim. Tem a força de provar a integridade e a veracidade do fato, atribuir autenticidade, fixar a data e hora, assim como comprovar, inclusive, a existência de conteúdo ofensivo ou criminoso. A ata notarial, em regra, deve conter a qualificação da pessoa que solicita, pessoas físicas capazes e incapazes, maiores de 16 anos, seus respectivos procuradores e pessoas jurídicas. Tem que comprovar a condição, data e hora precisas da verificação dos fatos, o local da ocorrência dos mesmos ou da constatação, a exemplo do acesso à internet. A descrição do fato a ser descrito ou presenciado, ou seja, o objeto dessa ata notarial, podendo ser lícitos ou ilícitos, físicos, eletrônicos e sensoriais, e a finalidade do procedimento, ou seja, a intenção do solicitante. Existem muitas situações em que é possível utilizar-se da ata notarial no dia a dia das pessoas, para constituir prova, ainda mais no atual mundo cibernético que nós vivemos, que em um momento se publica algo e em outro se exclui. Então vejamos alguns tipos de atas notariais. Primeiro, ata notarial de presença e declaração. É a ata em que o tabelião fará narrativa fiel em linguagem jurídica da declaração do interessado, pura e simplesmente, que atinge os direitos próprios, o sentido de se manifestar, de fazer valer o direito, como, por exemplo, as atas de reuniões de condomínio, quando há litígio, um grupo de condôminos pode ser prejudicado pela redação oficial dos fatos, desenrolados em assembleia e atas de reuniões societárias. Quando há um litígio, um sócio ou um grupo pode prejudicar outros sócios pela redação oficial dos fatos desenrolados na reunião ou assembleia de sócios. Outra ata notarial importante é a de verificação de fatos na rede de comunicação de computadores, ou seja, a internet. Nessa ata, o interessado solicita ao tabelião que acesse um determinado website na internet e verifique um determinado conteúdo, narrando ou materializando tudo aquilo que presenciou. Uso indevido de imagens, textos, logomarcas, fatos contendo difamações, injúrias. Também pode atestar o conteúdo de Facebook, publicações em Instagram, Twitter e outras redes sociais, como também mensagem eletrônica, e-mail, constando o conteúdo da mensagem. Outra ata notarial é a de verificação de fatos em diligência. Nessa ata, descreve-se situações diversas e imprevisíveis, a exemplo de indiligência. O tabelião encontra algum fato em determinada parte da cidade em que ele presencia ou verifica um diálogo telefônico, em que o interessado fará determinado número de modo a transcrever fielmente ali naquele instrumento notarial, constatando a existência de um outdoor, uma placa publicitária, transcrevendo o seu conteúdo. Nesse tipo de ato, o tabelião presencia a abertura de cofres bancários, por exemplo, como prova de existência do conteúdo no momento da abertura forçada ou não do cofre, entrega de chaves por parte do locatário ou eventual recusa em aceitá-la por parte do locador, ou em caso em que o mesmo ateste o estado físico de um imóvel ou de um bem móvel. Outro tipo de ato notarial é o de comparecimento e ausência de outrem. Nessa ata, o interessado, na qualidade de compromissário comprador em instrumento particular, por exemplo, de compra e venda, já quitado, cujo vendedor tentando impor embaraços ao cumprimento de determinada obrigação, ou seja, a outorga de escritura definitiva, o interessado poderá notificá-lo a comparecer em cartório tal hora para fins de outorga de escritura definitiva. Outro tipo de ata é a de notoriedade. Nessa ata se verifica a existência e a capacidade de determinada pessoa, atestando que o tabelião reconhece a pessoa como tal e que a mesma aparenta boas condições físicas e mentais
tendo ela declarado a ele, ora tabelião, que não se encontra interdita ou em processo, para tanto, né, o que a capacita para todos os atos da vida civil, conforme a correlata lei civil. Então, por suas características abrangentes e em razão da informatização da comunicação e todas as suas consequências e evoluções que envolve a digitalização de documentos, substituição de papel por meio eletrônico, troca de informações, textos e até assinaturas e autenticação pelo meio virtual, identificação biométrica também, criptografia, se encontra na ata notarial um autêntico instrumento de comprovação e certificação, especialmente da comunicação eletrônica. É importante destacar aqui que, pela intervenção do tabelião, fatos não jurídicos passam a ser jurídicos, independentemente do suporte ou do meio em que estão lançados ou que venham a ser utilizados, permanecendo o seu registro para verificação e comprovação. Então, a ata notarial, ela é um ato notarial por meio do qual o tabelião ou notário, ou ainda um preposto autorizado, né, o escrevente, revestido de fé pública e a pedido da parte interessada, lavra o instrumento público através da narrativa fiel do que verificou por seus próprios sentidos, sem a emissão de opinião, juízo de valor ou conclusão, servindo a mesma de prova pré-constituída para utilização. Ou seja, através da ata notarial, constata-se fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações para comprovar sua existência ou seu estado. Sua função primordial é tornar-se prova em meio judicial ou extrajudicial, seja por meio das cortes e câmaras, né, de conciliação, mediação e arbitragem, e pode ainda servir como prevenção jurídica a conflitos. Então, por meio da ata notarial, o tabelião e seus prepostos em razão da fé pública certifica a existência e as circunstâncias que caracterizam o fato, enquanto acontecimento juridicamente relevante, relatado por uma pessoa. Então, assim, a essência da ata notarial está no ato do tabelião em verificar, presenciar, analisar e autenticar os atos e fatos, e uma vez revestido da fé pública, instrumentaliza o documento para sua utilização como meio de prova.